Bom dia, alunos do quarto ano. Aqui é a professora Aline e nós vamos ver os conteúdos referentes à nossa revisão de história do primeiro bimestre, tá? Esses exercícios estarão disponibilizados para vocês lá no grupo. Número 1, gente, explique o que é história. Vamos relembrar, gente? Aonde eu acho isso, professora? Você vai achar essa resposta dessa pergunta na página 2 da apostila, tá? O exercício número 1 você acha na página 2, no item que diz assim: por que estudar história? Vamos relembrar o que é história, gente? A história é uma ciência, né? E a ciência a gente sabe que estuda alguma coisa, né? E o que ela estuda nesse caso? A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Isso para poder compreender o homem melhor enquanto um ser que constrói seu tempo. Então, o que é história? É uma ciência que estuda a vida do homem através do passar do tempo, tá ok? Então, já relembramos. Número 2. Onde eu acho a questão de número 2, professora? Lá na página 1 da sua apostila, no item que diz assim: o que são documentos históricos, tá? Aí tá perguntando, ó, o que são os documentos históricos? Ajudam a contar? O que os documentos históricos nos ajudam, né, a contar? Documentos históricos são documentos que nos ajudam a identificar a história de uma pessoa, cidade ou de um país. Ele ajuda a contar a história de uma pessoa, de uma cidade ou de um país. Tá ok, pessoal? Isso daí tá simples, facinho, né? 3. O que os indígenas dominavam? Aí vocês procuram a questão de número 3 lá na página 3 da sua apostila. Lá no item que diz os povos nativos do Brasil. O que os índios dominavam, pessoal? Relembrando, os indígenas, além deles dominarem a caça e a pesca, eles também dominavam a vegetação do território. O que era isso? Era o que estava plantado naquele lugar. E por eles conhecerem as plantas, gente, eles fabricavam remédios naturais e chás. Conseguiram relembrar? Muito bem. Número 4. Onde vocês vão encontrar número 4? Lá na página 6, no final lá, né, da página 6, nós temos o item dizendo assim, ciclo do pau-brasil. Lá vocês vão encontrar, ok? Vamos relembrar? Aqui tá assim, ó, circule qual foi a primeira riqueza explorada no Brasil. A primeira riqueza explorada no Brasil, lembra que foi o pau-brasil? Aquela madeira que existia em grande abundância e que era vendida lá na Europa, onde era muito usada para atingir tecidos graças à sua cor vermelha, que as pessoas que tinham mais condições sociais na época se destacavam justamente por ter roupas coloridas com esse corante do pau-brasil, porque na época não existiam muitos corantes como existiam hoje em dia, né? Relembraram? Muito bem. Agora, número 5. O primeiro governador-geral do Brasil foi... Aonde vocês acham isso? Lá na apostila de vocês, na página 7. Relembrando aí, pessoal, em 1549, desembarcaram aqui no Brasil os padres jesuítas, que vinham ensinar a catequese aos índios. E com os padres também veio junto uma autoridade, que era quem? O primeiro governador-geral do Brasil, o Tomé de Souza. Ok? Número 6. Deve-se aos jesuítas a fundação de qual cidade importante? Vamos lá, vocês acham a número 6, tá? Lá na página 7 de vocês. No item Missões Jesuítas. Vamos relembrar? Deve-se aos jesuítas a fundação de qual cidade importante? Vocês lembram? Eu lembro. Deve-se também aos jesuítas a fundação de importantes vilas e cidades em torno das missões, tal qual a cidade de São Paulo, que se originou a partir do Colégio de São Paulo de Piratininga. Colégio esse que teve como principal responsável o Padre Anchieta. A cidade de São Paulo nasceu, lembra que eu falei para vocês, lá no ano de 1554?
e teve a sua origem através desse Colégio de São Paulo de Piratininga, tá ok? Então, vamos à questão de número 7. Relembrando aí, qual foi a vocação específica dos padres da Companhia de Jesus, professora? Vocês vão achar lá na apostila, na página 7. Vamos ver a vocação deles? Vocês não lembram, gente? Os padres, o que eles fazem, pessoal? Eles fazem a catequese dos povos que ainda não são cristãos. Então, o que os jesuítas vieram para cá? Era simplesmente para fazer a catequese desses povos não cristãos, ou seja, que não abraçaram a religião do catolicismo, tá? Muito tranquila essa daí. Acho que todo mundo lembra. Número 8. Em qual região era produzida grandes quantidades de açúcar? Ah, professora, aonde eu acho essa questão? Lá na página, gente, 10 da apostila de vocês. Bom, vamos relembrar. Em qual região era produzida grandes quantidades de açúcar? Era produzida as grandes quantidades de açúcar na região Nordeste, na costa nordestina, né? Porque a cana-de-açúcar era rápida de se cultivar e a localização, gente, era muito boa para poder se enviar esse açúcar produzido lá para a Europa, tá ok? Então, onde? Na costa nordestina, logo na região que? Nordeste. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para 9. Pinte apenas a alternativa que não faz parte do que o homem aprendeu na pré-história. Então, vamos relembrar lá na página de número 2. Volta lá para a apostila de vocês na página de número 2, tá? Para poder responder a questão 9. No item que diz assim, as divisões da história. Vocês vão achar lá, tá? Relembrando, o que aconteceu na pré-história? O homem, gente, aí ele aprendeu a viver em comunidade? Sim, que o homem não sabia viver em comunidade. Ele aprendeu a dominar e a utilizar o fogo? Sim, para poder cozinhar os alimentos que até então ele comia cru. Ele começou a plantar e produzir o seu alimento? Também. Ele aprendeu a usar mídias digitais? Gente, impossível. Naquela época não existia o quê? Internet, né? Então essa daí, ó, muito simples, muito tranquilo, tá? Vocês vão pintar que não faz parte do que o homem aprendeu. Relembramos? Então, vamos para 10. Marque a alternativa certa. Vamos analisar aí. Essa daí eu não vou dar página para vocês, não. Presta atenção no que eu vou falar. A cultura indígena, gente, era considerada pelo europeu, ou seja, pelo português, como inferior? Lembra, gente? A cultura do indígena era tida como inferior, como primitiva, como grosseira pelo colonizador. O colonizador não dava importância à cultura do índio. Então, essa daí tá certa? Pensa bem. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre Portugal e França? Opa, professora, não era bem França que brigava com Portugal, não, professora, querendo as terras, né? É só você ir lá em Tratado de Tordesilhas que você vai ver, ó, é que a França aqui, ó, tá destoando nessa questão. Quem era que brigava com Portugal? Tá lá em Tratado de Tordesilhas. Olha lá na apostila de vocês. O desenvolvimento do Brasil se deu no contexto das grandes navegações? O Brasil só foi descoberto por quê, gente? Por causa das grandes navegações. Porque o que acontecia? Para poder chegar às Índias, né? Eles acabaram chegando aqui no Brasil. Então, essa questão tá certa? Pensa bem. As especiarias não eram encontradas nas Índias, na região das Índias, isso está certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Estudem e até a prova. Um grande abraço.